E, Júlia, eu posso te dizer com muita segurança, todas aquelas empresas que se organizam para, de forma regular, estar monitorando, ainda que amostralmente, as suas operações, elas são as companhias que apresentam melhores performances de negócio. É um fato. Porque a partir do momento que você não mede, você não gerencia. Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, podcast aqui, onde a gente sempre traz empreendedores com histórias super legais para dividir com a gente o lado A e o lado B do empreendedorismo, né? O lado A é o que vai pro jornal, o lado B é o que a gente lembra, né? Então, tô aqui hoje com um cara que, putz, dá para chamar de amigo aqui, porque toda vez que a gente se encontra, a gente se diverte, as trocas são super bacanas. Já vou aproveitar para agradecer. Marco, muito obrigado pela presença, pelo carinho, por estar aí, por aceitar nosso convite, por vir aqui para o nosso podcast. A gente tem uma história super bacana para a gente explorar. Já vou aproveitar passando o gancho. Então, eu não vou ler teu currículo, cara. Então, você explica aí de onde você veio e o que você faz hoje e como é que surgiu essa história de empreendedorismo para você. Perfeito. Júlia, uma alegria enorme estar contigo, cara. Eu tenho uma admiração gigante por você sabe disso. Dita, né, a bons ventos por aí, você foi um cara, e é um cara, enfim, que é muito importante na minha trajetória de empreendedor. Então, uma alegria enorme estar aqui contigo. Obrigado mesmo pelo convite, cara. Sempre é muito divertido. É muito legal, nossas histórias juntos. Nossas conversas são sempre muito boas, né? A gente tem que começar a gravar nossas conversas antes das conversas. Perfeito, cara. São as melhores, inclusive. Porque saem coisas muito legais delas. Mas vamos lá, explica aí, Marco, de onde veio? Você começou com carreira executiva. Antes de empreender. Foi, exato. Como é que foi essa transição? Boa, cara. Devo puxar lá atrás. Eu me formei eu sou bacharel em ciência da computação. Pela UFRJ lá no Rio. E eu nunca fui um cara de código, bem na verdade, sabe? Essa coisa de ficar lá no código é algo que sempre me deu um certo pânico. Assim, quando você olha a minha turma, de uma maneira geral, uma turma sempre foram muito mais bem-sucedidos que eu ali na arte de codificar as coisas. Mas eu, de uma certa forma ou de outra, em algum momento, me reconheci naquele ambiente olhando a lógica por detrás dos códigos, né? Um pouco das regras de negócio que sustentavam aquilo. E aí acabei entendendo que a tecnologia, desde quando eu me formei, em 95, 96, era muito mais um meio do que o fim da minha trajetória. Sim. Né? E por consequência, acabei migrando. Não por consequência, naquela época não tem nada de consequência, mas por sorte, talvez, né? Acabei conseguindo uma posição na antiga Andersen Consulting, que hoje é a Accenture. Uhum. E dali eu tive a oportunidade de cair em projetos que falavam mais sobre negócios, que tinham mais essa pegada de usar a tecnologia a favor do desenvolvimento de algo, de uma implementação de uma regra, do que por si só, né, a tecnologia. Enfim, ali mais ou menos por ali em 97, 98, entrei dentro de um programa de treininho da Souza Cruz, que à época, né, era uma grande referência numa disciplina, numa competência muito específica do marketing, se chama Trade Marketing. A Souza Cruz era uma referência, ela praticamente junto com Coca-Cola criaram esse conceito de trade marketing, de distribuição, da execução dentro do ponto de venda como um fator diferencial para a sua estratégia de crescimento de negócios. Então, eu tive essa sorte de ser formado, talvez, na época, uma das maiores escolas de trade marketing do país. E fiquei ali por cerca de uns 7, 8 anos, quando me convidaram, César Kelly, enfim, um cara muito querido, que eu também sou muito grato, ele me chamou para ser diretor de trade marketing para a Nokia na América Latina. E ali foi uma mudança importante na minha carreira, porque de uma certa forma ou de outra, a Souza Cruz ela é uma empresa que já à época era muito perfeita, assim, todos os processos muito bem definidos. Então, você ali era um grande observador de um ecossistema que funcionava de uma maneira... Seu papel era não estragar. Era não estragar.
Perfeito, exatamente isso. Aprende direitinho. E não quebra o brinquedo. E não quebra o brinquedo. Tanto que eles eram muito ousados, assim, porque, de uma certa forma ou de outra, para os padrões da época, profissionais muito jovens eram inseridos em responsabilidades muito grandes. Enfim, talvez eu tinha 23 anos e eu tinha já uma responsabilidade sobre uma área que tinham pessoas que eram da minha idade, que tinham de companhia o que eu tinha de idade. Sim. Né? Então, mas por quê? Porque tinha todo um ecossistema que não deixava aquilo ali quebrar. Sim. Né? Mas, enfim, então eu aprendi muito, e essa oportunidade da Nokia foi o oposto. Porque a disciplina de trade marketing, na época, dentro desse universo de celular, era uma disciplina em que ainda estava iniciando, né? Ou seja, eles estavam saindo, né? O mercado do celular estava saindo dessa história de encontrar os limites de sell-in, e aí a necessidade de desenvolvimento do sell-out. Sim. E, por consequência, eles precisavam estruturar essa competência de trade. E eu fui para lá. E aí foi um desafio o oposto, porque não tinha nada e ainda era uma questão de, não só Brasil, uma questão também de desenvolver a competência de trade para a América Latina. E em 2 anos e meio, 3 anos, o time conseguiu fazer coisas assim grandiosas, absurdas, e que à época posicionaram a Nokia de fato bastante competitiva no mercado da América Latina de maneira geral. Obviamente que depois aí tiveram todas as consequências de iPhones e de produtos, decisões que levaram eles à bancarrota à frente, mas do ponto de vista de aprendizado e um sentimento de estruturar algo do zero e conseguir alcançar um patamar, foi um aprendizado enorme. Mas ali também, e a história de empreender começa aí. Sim. Depois de ter passado quase esses 10, 12 anos, quase por aí assim, dentro de grandes empresas multinacionais, estruturadas, para mim, a despeito da grandiosidade dos aprendizados que você tem dentro desse ecossistema, de uma certa forma ou de outra, você está dentro de algo que é maior, né? Ou seja, o senso de protagonismo, ele não é necessariamente completo, porque você está dentro Você está confinado ali. de uma engenharia em que você não é, de fato, 100% protagonista daquilo que você entende que pode ser melhor, ou até mesmo, não necessariamente, mas não te permitem o aprendizado, porque, enfim, é um ambiente mais enrijecido, e que tem que ser mesmo, né? Porque, afinal de contas, é uma responsabilidade muito maior. Então, eu comecei a me despertar para uma ideia do que poderia ser diferente disso. Né? Do que poderia ser diferente do que ser um executivo de empresas multinacionais. Porque não é uma questão de sair da Nokia, da Souza Cruz e trabalhar na Nestlé, na Mondelez. Enfim, qual era o modelo de trabalho diferente, um modelo de execução diferente. E essa história de empreender, do jeito que a gente conhece hoje, há 15, 20 anos atrás, não é a mesma coisa. Né? O empreender de 15, 20 anos atrás não é o empreender de hoje. O mercado se sofisticou muito, as oportunidades, enfim, não só do ponto de vista de acesso a capital, mas do ponto de vista de tecnologia disponíveis, de possibilidades, enfim, era um ambiente completamente distinto. Acesso mesmo ao ecossistema para aprender com outros, né? Mudou Exato. Muito. E eu falei, bom, beleza, se não é ser executivo, deve ser esse negócio de empreender, só que importante notar que existe... são competências distintas, pelo menos eu percebi que poderiam ser competências distintas entre ser um bom executivo e ser um bom empreendedor. E fundamentalmente, para mim, eu acho que está ligado a uma visão de que um bom executivo ele tem que ser necessariamente um excelente gestor de recursos. E um bom empreendedor, de uma maneira geral, recurso não é algo que ele tem upfront, na frente dele. Então, ele tem que olhar muito mais sobre a ótica da oportunidade, da criação da oportunidade, da visão do que pode ser feito. Né? Uhum. E sair desse ambiente fechado, né, de executivo e migrar para um ambiente empreendedor, fazer uma transição assim, em linha reta, talvez poderia ter alguns gaps. E aí eu tive a sorte de participar
de uma grande empresa de comunicação global, a WPP, tinha comprado uma agência de trade marketing aqui no Brasil, e me convidaram, e os sócios locais também me convidaram para ser o CEO dessa agência. E ali foi uma experiência muito interessante, porque eu pude justamente viver um pouco das duas coisas, né? Porque de um lado você tinha uma companhia muito estruturada que havia comprado, enfim, com compliances muito específicos, a regra que eu estava acostumado de compliance, né, de grande organização, e ao mesmo tempo também o empreendedor local que tinha construído o seu negócio do zero, fazendo as coisas acontecerem da jeito que poderia ter sido feito até ali. Então, ali eu tive também essa sorte de cair dentro desse lugar e observar um pouco desses dois mundos. Né? Tanto de participar de alguém que quer a organização de uma grande corporação, junto com alguém que, caramba, mas espera aí, não me trava porque eu preciso continuar fazendo as coisas acontecerem. Tá. Essa experiência durou mais ou menos ali uns 3 anos, uns 2 anos e meio, 3 anos, quando eu entendi que era o momento, então, de partir para a minha jornada empreendedora. E foi ali mais ou menos em 2008, e eu comecei com uma consultoria na área de trade marketing voltada para a estratégia de execução nos canais de vendas, que era e é a minha competência técnica, aquilo que eu gostaria, enfim, eu entendi à época que as chances de sucesso de empreender, elas deveriam ser maiores se eu continuasse dentro daquilo que eu... sua área da área de expertise, que tem de certo e errado sobre isso, mas eu entendi que para mim o que funcionaria era tentar fazer algo ali dentro do meu ecossistema. O que eu tinha à época era o capital intelectual, e aí eu e meu sócio escolhemos começar através de uma consultoria. Só que, na prática, uma consultoria, para a gente acabou notando que ali estava muito mais para um empreender do que para um empreender em si. Porque estava muito dependente daquilo que a gente sabia. Sim. A capacidade de escalar limitada. Enfim, o capital que nós tínhamos não era muita coisa, enfim, então eu não podia trazer grandes recursos que pudessem me ajudar no desenvolvimento do crescimento do negócio. Então, eu diria para você que com uns 6 meses, mais ou menos, aquilo ali falou, puxa, eu não sei se é isso que a gente deveria fazer. Não sei se é isso, talvez seja, e diga-se de passagem, era um momento muito ruim na economia, a crise de 2008, então, e tem todas essas questões também que a gente se ilude de que o fato de você ter trabalhado em grandes corporações... Você esquece um pouco que muita coisa, quem abria a porta era o crachá, né? Exatamente isso. Não era... O cara contratava ou falava com o Marco da Nokia, ou o Marco da WPP, né? Não... Exatamente isso. Exatamente isso. Então, a tem gente se ilude um pouco. Essa talvez seja a maior fantasia que quem é executivo acha que vai continuar no modelo. Você é um cara que está por detrás de um crachá, né? Quando você sai de trás daquele crachá, você é um outro cara. E acho que isso tem um fenômeno também, que tem uma onda inicial onde isso é menos evidente, né? Porque você ainda tem você tá com aquele emprestado do crachá ali por algum tempo, mas a segunda pernada é mais difícil, né? Porque aquela primeira, tudo bem, todo mundo te recebe, mas é a segunda? A segunda é mais enrolada. Todo mundo vai te dar aquele primeiro abraço, né? Parabéns pela coragem. Muito legal o que você está fazendo. Vamos te ajudar a fazer alguma coisa. Comigo. Tem um negócio aqui. Aí depois você esgotou aquele primeiro círculo. O que você faz com o segundo? O cara... Cri. Você fica no vácuo. Fica no vácuo. E eu vou dizer para você que também, depois, né, com mais maturidade, no início isso me dava um certo desconforto e tal, mas depois você vai entendendo que também não é sobre que alguém é contra você. Tem nada a ver contigo. Não é sobre você, cara. Não tem nada a ver sobre você, né? E a gente, né, tem o lance de você silenciar o ruído. Eu acho que essa coisa do silêncio do ruído a gente vai falar mais vezes aqui, porque às vezes você também leva muito pro pessoal e não tem nada de pessoal. Não tem nada a ver. Pô, o cara tá sentado numa posição que é uma baita de uma responsabilidade, ele simplesmente contratar um cara que ele está protegendo também o ecossistema dele, né? A vida dele, o emprego dele. Então, também, tipo, não vamos levar tão assim pessoal essas coisas. Demorou um tempo para cair isso,
Mas foi duro, mas foi importante para amadurecer essa coisa que a gente está trazendo aqui. Primeiro, eu não queria que fosse sobre o Marco. Definitivamente. Não queria que fosse sobre o Marco. E é muito legal ver a Vidi no lugar onde ela está, que sim... E a Vidi surgiu em 2010. 2010. Em 2010, exato. Que foi uma resposta a essa observação do que aconteceu com a Máxima, que é essa consultoria que a gente montou, que tem a ver sobre, cara, então não pode ser sobre o Marco, não pode ser sobre a pessoa que está ali, e deveria, a gente buscava já naquela época esse conceito de escala, que, de novo, né, olhando hoje, são perspectivas completamente distintas, mas ali a gente entendia que isso poderia nos trazer o conforto de empreender, de fato, do que empreender. E a Vidi, ela nasceu ainda dentro desse extrato de trade marketing, que é uma percepção... Então, primeiro a decisão de empreender, ela começa não da observação de uma oportunidade de negócio, ela veio de uma inquietude pessoal, de falar assim, cara, eu tô aqui travado, quero ter uma oportunidade de fazer um modelo diferente, tentei um caminho, também vi que esse caminho tem um teto baixo, vamos por outro. Vamos por outro, é isso aí. Como é que eu sou mais protagonista dessa história? Porque descobri isso das experiências anteriores e senti mais isso dentro de mim e não queria ter um limite, legal, por assim dizer. Dado por alguém, pelo menos. Legal. Que não seja só dado por mim. Que não seja autoimposto. Exato, um limite que não seja autoimposto. Exato, né? Exato. Enfim, então, mas tinha sim uma oportunidade de mercado que a gente avaliou, que era, no momento dessa decisão de que a Máxima não era o caminho, que era, as empresas, elas têm, pelo menos as grandes corporações, e isso eu aprendi desde o primeiro dia da minha carreira, a importância de você ter o shopper como centro da decisão de negócios dela. Né? Ou seja, ela de fato colocar aquele consumidor, e o shopper é o consumidor que está lá no ponto de venda, né? Como centro da decisão de negócio deles, a partir da observação do que ele está sentindo, daquilo que ele está experimentando no ponto de venda, dentro daquela experiência que você fornece para ele. E existiam algumas companhias que já faziam esse tipo de serviço no Brasil, mas a gente entendeu, até por conta da experiência que nós tínhamos com executivos de grandes corporações, em que a gente poderia trazer um valor diferente não só para o modelo de negócio, mas como também para a entrega que essas empresas ofereciam no mercado na época. Né? Então, a gente entendeu que seria o melhor dos mundos nesse sentido, porque a gente aproveitaria uma experiência rica que nós tínhamos como executivos dentro daquele ecossistema e, ao mesmo tempo, uma fragilidade ou uma oportunidade, por assim, de ser melhor nas entregas e no processo, de uma maneira geral, com que essas coisas de trazer a visão do shopper para dentro das empresas pode acrescentar. Então, é uma mistura. A minha jornada de empreendedor vem desses dois lugares. Uma vontade pessoal de ser protagonista e de encontrar uma oportunidade à época de fazer melhor esse aspecto. E, cara, e fast forward, né? 10 anos depois, 15 quase, né? 15 anos depois, o problema que vocês se dispuseram a resolver com a Vidi continua aí. Continua aí. Né? Tem muita gente que não quer ver. Eu acho que essa disciplina de trade, primeiro, acho que não tem muita gente que entende o que é trade, né? Uhum. E segundo, o que é a visão que vocês tentam trazer do ponto de vista do consumidor, né? E não necessariamente a visão da companhia, da capacidade dela de execução, ou de um terceiro que está tentando justificar a capacidade de execução da companhia. O que é esse problema que vocês tentam resolver no final do dia, né? E além disso, Marco, assim, nos últimos anos, muito se fala sobre digital. E esse é um negócio essencialmente físico, presencial, tá lá, continua tendo que ser resolvido. O que mudou nesses 15 anos? E como é que vocês estão tentando continuam tentando resolver ou ajudar a resolver esse problema? Cara, essa pergunta é muito legal, assim, porque, imagina, eu já somo quase 30 anos de carreira, né? Sim. Enfim. E
E é engraçado como eu escuto ao longo desses 30 anos, literalmente, a importância de fazer o básico bem feito e que ainda não é bem feito. E é muito difícil louco. pra caramba E é fazer. difícil pra caramba fazer. É difícil porque você precisa organizar dentro da companhia uma série. As companhias, de uma maneira geral, elas desenham uma estratégia de execução, de experiência, de compra ou serviço para o seu shopper no canal de venda. Tá bom. Então, ela vai lá, e aí vamos separar aqui essas companhias entre as indústrias, por exemplo, de consumo e as redes de varejo, enfim, tem muitos agentes que participam desse ecossistema, né? Então, elas desenham a sua experiência baseado no que elas acreditam, aquele shopper, né? A diferença entre consumidor e shopper é que o consumidor da marca, e o shopper é aquele cara que está lá efetivamente comprar aquele produto, né? Então, elas desenham as suas estratégias para esse shopper para que, enfim, gere nele a melhor experiência e, por consequência, enfim, a fidelidade de compras e etc. Provoquem o sell-out, né? Ou seja, porque o sell-in é toda essa competência de você entregar o produto dentro da loja, né? O sell-out é a competência de você tirar da prateleira girar aquele produto. Girar aquele produto. Então, elas desenham as suas experiências, elas desenham as suas estratégias, mas não acompanham de fato. Tá. Se aquilo ali está sendo executado de forma conforme foi desenhado. Ela não acompanha se toda essa interlocução da cadeia, por assim dizer, está funcionando de forma adequada. E ela é gigante, porque imagina essa relação, ela tem... vamos começar lá atrás, lá na geração de demanda, lá no S&OP, para garantir que eu tenha o produto, né, enfim, na quantidade que acredita que vai ser vendido. Ela passa pelo desenho das relações comerciais entre o varejo, ela passa pela preparação da equipe que vai atuar para aplicar aquelas regras dentro daquela execução. Então, é de fato uma cadeia muito complexa, com muitos elos, e é natural que em algum momento isso se perca. Você vai perdendo eficiência. É natural. Natural, normal. Nunca, a despeito de todo mundo buscar a loja perfeita, subentende-se que por conta dessa complexidade, de todos esses pontos na cadeia, ela não chega lá a 100%. Sim. E o que a gente se propõe a fazer aqui na Vide é justamente ter uma equipe de crowdsourcing, né? Ou seja, que são consumidores potenciais, né? que se passam por shoppers e que vão até os canais de venda de forma aleatória e não específica, e chegam lá e observam se tudo aquilo que foi definido dentro daquele compliance está de acordo. Do ponto de vista de um shopper. Do ponto de vista de um shopper. Ele é obviamente preparado, né, para observar as principais questões que estão ali, que se fazem presentes, né? Captura tudo isso através do nosso aplicativo, e aí a gente então monta um sistema de governança que oferece para essas companhias que nos contratam a oportunidade de entender de fato se aquela estratégia de negócio está sendo executada de acordo com o que foi definido. A gente não tem aqui um papel na Vide, até por conflito de interesse, de dizer se aquela estratégia ela é a melhor ou é a pior, se ela tá, se o cara tem que fazer mais aquilo ou mais aquilo outro. O que a gente entende aqui como nossa principal competência é daquilo que você quer Dada observar. Dada a sua régua, o que isso está acontecendo. Se a tua régua está bem definida ou não, se podia ser X ou Y, não cabe a mim dizer, mas... E, Júlia, eu posso te dizer com muita segurança, todas aquelas empresas que se organizam para, de forma regular, estar monitorando, ainda que amostralmente, as suas operações, elas são as companhias que apresentam melhores performances de negócio. É um fato. Porque a partir do momento que você não mede, você não gerencia. Sim. E o ponto central de crescimento e de desenvolvimento de grandes organizações é, de fato, trazer a visão do shopper para dentro do seu negócio. Sim, que é difícil, né? Que é difícil. Porque esse cara está longe dele. Está longe dele, e mais do que isso, né? Com essa história toda das responsabilidades que os executivos têm, e os compromissos, e as agendas, eles, de uma certa forma ou de outra,
ficam distantes pela burocracia que suas próprias organizações impõem a eles mesmos, de estar próximo dos seus negócios. Sim. E você ter, de uma certa forma ou de outra, um agente terceiro, externo, independente, que vá lá coletar e dar algum subsídio para que ele olhe e veja que ponto da cadeia que está a maior fragilidade, eu acho que, na nossa experiência, tem trazido resultados realmente relevantes para as companhias que se engajam nisso, não de uma maneira pontual, mas de uma maneira regular. Agora, é curioso, né? Porque você começou como um negócio de definição de estratégia, migrou para uma atividade que já não se preocupa mais com isso, está muito mais no aspecto tático e operacional. Exato. Mas ainda como serviço. E depois descobriu que, cara, para eu fazer isso aqui a Forceps não dá e eu tenho que virar uma empresa de tecnologia que por acaso executa um serviço. Exatamente. Né? Como que foi como que está sendo, né? Porque agora não foi ainda, não terminou, né? Dá para dar um pouco de spoiler aqui. Como que está sendo essa transição de seu negócio de serviço para um negócio de tech? E daí dá um pouco assim, dos números, porque vocês têm alguns números superlativos, a quantidade de gente que vocês envolvem, né? E vocês estão desde o começo desse negócio de gig workers, quando nem chamava gig workers, né? Como é que... Dá um pouco dos números para a galera entender. E como é que está sendo essa jornada de virar uma empresa de tech dentro de uma empresa de serviço? Legal. Excelente pergunta de novo, cara. Assim, tá sendo, como você bem disse, assim, porque, de fato, eu acho que a gente tomou uma decisão muito importante na nossa jornada, que foi entender a importância de dominar, ter uma tecnologia proprietária para a gente poder ter velocidade no desenvolvimento dos aprendizados que viriam dessa dinâmica. Sim. Porque basicamente existem duas dinâmicas. A dinâmica de coletar a informação, que é A, e a dinâmica de disponibilizar essa informação para os nossos clientes. Sim. E essa dinâmica de coletar a informação, ela vai desde você ativar os recursos, garantir que eles coletem informação dentro dos tempos e movimentos corretos e seja uma informação de qualidade. E a saída dessa informação tem a ver com que esse cara, os nossos clientes, eles possam ter acesso a dashboards que atendam o modelo de negócio dele, e que sejam informações que levem a ele a poder agir. Tomar as decisões corretas. Não só observar, não só ficar na análise pela análise. Cara, todo dia tem aprendizado disso. Porque a gente vai encontrando as nossas curvas de rio, e o fato de a gente ter uma tecnologia proprietária nos permitiu ir trazendo esses aprendizados para o nosso ecossistema com mais velocidade do que se a gente tivesse, por exemplo, construído em cima de plataformas white label. Mas, ao mesmo tempo... Porque, de certa forma, o teu modelo de execução depende da tecnologia, a tecnologia afeta o seu modelo de execução. Se você tivesse um modelo white label, você não ia conseguir fazer essas adequações. Perfeitamente. Porque, aí trazendo a perspectiva do serviço, cada cliente, apesar de eles estarem... Tudo é o mesmo conceito, cada um entende o seu negócio de uma maneira diferente. Sim. Nós temos clientes da mesma categoria, em que, para eles... As réguas são absolutamente distintas. Absolutamente distintas. Sim. E eu vou chegar para ele e vou falar assim, não, one size fits all. Ele vai falar assim, entendi. Não vai funcionar desse jeito. Especialmente com o tamanho dos caras que você está falando. Você está falando caras como Procter, Unilever, L'Oréal. Exato. Ambev, Coca-Cola, caras gigantes. Ambev, então, enfim, a sua Heineken, chance Red de dizer Bull. para esse cara, a melhor prática, isso aqui é X, é meio limitada, né? Exato. Porque ele acha que ele está fazendo isso há bastante tempo e ele sabe o que ele está fazendo. Não, e ele entende que aquele modelo dele é o melhor para o negócio dele. Exato. E pronto. E a gente respeita isso. Então, por isso que tem esse binômio entre serviço e tecnologia que você se refere, porque eu tenho que estar muito atento às demandas específicas de cada um dos clientes e, ao mesmo tempo, ser capaz de traduzi-la. E aí, olha o que é o mais bacana disso tudo. Porque a partir do momento que algum cliente traz um aprendizado, isso está pronto para todos os outros, né? Legal. E muitas vezes a gente pode enriquecer o trabalho de um outro por conta daquela solução que a gente entendeu que poderia se apropriar
para ser uma solução dentro do nosso ecossistema. Legal. Então, sim, de fato, a gente costuma dizer de novo lá, resgatando o meu princípio de estudante lá na área de informática, tecnologia é uma condição, tem que ser uma condição obrigatória, mas não suficiente. Não suficiente. Não suficiente. Então, esse posicionamento de uma empresa com alto viés de tecnologia, mas com uma camada de serviço muito importante para ter essa escuta ativa do que o cliente precisa incorporar dentro do nosso modelo de negócio. E você estava dizendo aqui que serviço... Então, você tem essa camada de serviço que ela é habilitada por software. Uhum. Como é que isso funciona na prática? Em quanto tempo, não sei, como é que funciona a informação sair de um negócio absolutamente disperso, onde você tem que habilitar pessoas para captar essa informação e chegar do outro lado num relatório para a empresa? Que é esse passo a passo? Boa, excelente, cara. Assim, como é que funciona a estrutura de um projeto, né? Quando alguém chega lá e nos convida a participar, enfim, dessa história com eles. Basicamente, a gente começa entendendo quais são os requisitos de negócio. O que é a loja perfeita para essa empresa? Né? O que ele entende que é a experiência que ele quer entregar lá para o shopper dele? Porque esses são os parâmetros os quais a gente vai programar dentro do nosso aplicativo para que os usuários da nossa plataforma eles tenham acesso e saibam aquilo que eles vão capturar de informação. Então, tem uma etapa de entendimento profundo do que é o ambiente de negócio dos nossos clientes. Tá. Aí, isso posto, a gente tem já hoje uma base relevante, enfim, de dezenas de milhares de pessoas em aproximadamente 3.500 municípios no Brasil, em que a gente, então, a depender da onde... isso é um negócio bacana, porque imagina só, uma das oportunidades que a gente entendeu lá no passado é que boa parte das organizações que prestavam esse tipo de serviço, elas tinham o que eram chamados de serviços sindicalizados. As empresas tinham contratos com varejos para terem seus recursos alocados ali dentro e ali coletar as informações para um universo gigantesco de empresas e eles distribuíam essas informações para essas empresas. O que tem de certo e errado sobre isso, a gente percebeu ao longo da nossa trajetória de que é mais eficiente para o nosso cliente que a gente vá exatamente no local onde a execução dele está presente e não aonde eu tenho um acordo comercial específico com uma determinada rede. Então, daí da importância do que você trouxe da Gig Economy, da gente levar este conceito, né, de ampliação da base de usuários para qualquer município do Brasil. Para que a gente pudesse ter agilidade e atenção no retorno dessa informação. Legal. É quase como se eu pudesse rodar, enfim, milhares de pesquisas, não é isso que acontece, é o meu sonho, mas num único dia, né? Porque também essas pessoas, elas trabalham a partir da disponibilidade delas, né? Elas entram no nosso ecossistema a partir de uma vontade de fazer uma renda extra, enfim, qualquer coisa que vale. Mas aí, voltando ao ponto, uma vez definidos esses parâmetros, o que a gente faz é entender na nossa base quem são aquelas pessoas que têm o melhor match com aquela pesquisa que precisa ser realizada. Pesquisas mais complexas, a gente tende a não colocar nas pessoas que sejam mais novatas no nosso ecossistema, pesquisas mais voltadas mais para a área de cliente misterioso, que avalia a experiência de compra de serviço, é um determinado perfil daquela que é uma pesquisa de auditoria, em que você tem um olhar mais de 0 ou 1 sobre aquilo que acontece dentro do ponto de venda. Então, a gente tem uma série de parâmetros que definem perfis em que a gente disponibiliza essas pesquisas, então, dentro do nosso aplicativo. Esses recursos estão lá disponíveis, não tem obrigatoriedade nenhuma em participar dentro desse ecossistema, muito embora muitos estão ali constantemente buscando essas oportunidades, não à toa que essas grandes companhias como iFood, Uber, enfim, que trabalham dentro desse contexto da Gig Economy, conseguiram desenvolver seus negócios. Elas acessam essa pesquisa, fazem uma preparação, cada projeto tem a sua preparação específica, tem projetos que são projetos mais de fotos, tem projetos que é mais conteudista, em que ele tem que ter um papel mais de observador, enfim, cada projeto tem as suas especificidades. Passando nesse teste, eles então
vão até o ponto de venda. E O nosso coleta essas aplicativo tem uma informações. série de checagens, enfim, para garantir a qualidade, a integridade da informação do lugar certo. Legal. Passa essa informação para a gente e a gente faz uma série de checagens também Legal. para olhar a integridade da informação, né? informação. Que tem a integridade do local, da pessoa e a integridade da informação. E aí, então, esses dados são direcionados para as nossas plataformas de governança de BI. Legal. Então, em geral, é mais ou menos assim que funciona. Simples, mas Simples muito conceitualmente, mas muito. complexo do ponto de execução. Pois é, porque da minha época como executivo, era mais ou menos assim, quase como se você fosse até um ponto de venda, vai lá, coleta num papel a informação e traz essa informação para dentro de casa, digitando lá na plataforma web, né? A sofisticação que a gente incorporou, porque eu vou trazer aqui um elemento que pode parecer desapercebido, mas não é. O nosso conhecimento para tornar a jornada do usuário a mais fácil possível para ele coletar aquela informação é um super diferencial na qualidade da informação coletada. Se é que você entende o que eu estou querendo dizer. Sim. Porque uma coisa é eu chegar para você e falar assim, não, vai até um ponto de venda, chega lá e coleta as informações aqui para mim. Você vai fazer do teu jeito. A gente não, a gente já entende e usa a nossa tecnologia a favor de fazer com que aquela jornada seja a jornada mais favorável para que aquela informação venha com a maior qualidade possível. Os processos de qualificação dessa informação para passar, porque alguém está tomando uma decisão de remunerar alguém, os nossos clientes, né, remunerar um promotor, remunerar um distribuidor, remunerar uma cadeia de varejo. Ou dar ênfase para ou dar ênfase para o outro, ou tomar uma decisão de negócio, baseado naquilo que a gente está dizendo. Então, a qualidade da informação é super importante para você poder tomar a melhor decisão. Então, a gente aprendeu ao longo desses 15 anos a ter muito rigor e transformar o nosso negócio, ongoing ainda, no mais fluido possível para garantir essa assertividade para os nossos clientes. E isso hoje continua, sim, uma das coisas que a gente discutiu aqui, né? Isso hoje continua, talvez, essa disciplina continua confinada só para empresas grandes? Ou... É uma excelente pergunta, cara. Como é que... Por que só... A gente só falou aqui de Unilever, Ambev, Shell. Exato. E por que a gente não está falando aqui dos caras que estão na camada de baixo, que tem esse mesmo problema? Sim. Eu tenho uma tese sobre isso. É que o cara ainda está num nível que é um nível onde ele está com problema da distribuição do produto dele. Entende o que eu estou querendo dizer? Ele ainda está em dúvida se o produto dele está distribuído na gôndola. Ele não tem uma escala de negócio suficiente para fazer, talvez, isso é uma tese minha, para fazer e aí tem uma solução para isso que a gente vai conversar um pouco por aí. Ele está talvez num lugar que não é que ele não entenda que o shopper é importante para ele nem chegou nesse ponto mas ainda. Cara, ele está ali lutando com o S&OP dele, que não está conseguindo dar conta, com a relação com o varejo que não está conseguindo, que não está listando o produto para ser distribuído. Mas isso não é meio que uma profecia autorrealizável? Não é um pouco de Tostines? Se o cara tivesse mais informação, ele teria mais apetite para resolver esse negócio do outro lado, por outro lado não tem, não faz? Sim e não. Eu acho que como visão de negócio ele deveria lutar anyway para uma solução. E a solução, a primária, onde é que eles começam a fazer isso? É no seguinte lugar. Porque a loja perfeita, ela tem as duas dimensões. A dimensão de quem executa e a dimensão de quem compra. Sim. Né? A dimensão de quem executa... E aí, só que existe uma confusão no mercado sobre isso que é interessante. Que aí, o entendimento da loja perfeita, de quem executa, é o seguinte, olha, eu, promotor, vou lá, organizo a gôndola e te conto aquilo que eu acabei de executar. Sim. E tá tudo bem, é uma informação importante. Eu fiz aquilo que você me pediu para eu fazer. E naquele momento... Se não tirou 100, aliás, tem algum problema. É fato. É um fato. É um fato. Então, no mínimo, o cara deveria começar aí. Sim. Ou seja, eu ter instrumentos de coleta de informação, né,
usar da tecnologia para coletar a informação Primeiro me daquilo preocupar que... em fazer este trabalho, né? Pronto. De que eu tenho que fazer esta atividade lá no ponto de venda, porque o ponto de venda não vai fazer para mim. Ponto. Né? Então vamos dar só um passo para trás, que é assim, ó, precisamos... ter o conceito de loja perfeita. Alguém precisa fazer. Ponto. Né? Não imaginar que só porque você deixou o produto no ponto de venda que alguém vai fazer isso por você. E ele é o maior interessado em ter o produto lá, ele vai fazer. Exato. Excelente lembrança. Ou seja, né? Dado que você entende que você tem uma estratégia de loja perfeita, que você preparou, que você tem uma equipe, né, que está lá atuando dentro do ponto de venda para realizar aquele trabalho. Você preparou essa equipe para tal. No mínimo, você tem que colocar na mão desse cara uma capacidade dele coletar a informação daquilo que ele executou, para você ter a segurança de que tudo bem. Não é uma visão independente, aleatória, de um shopper que chegou lá numa segunda-feira às 4 da tarde, mas às 3 da tarde da terça-feira que meu promotor estava na loja, ele fez aquilo que eu pedi para ele fazer. Então, acho que essa camada mínima é uma camada mais barata do que uma camada de você colocar um terceiro para ir lá coletar aquela informação de aleatório. Então, eu acho que existe uma evolução natural nesse propósito. É meio que parte do ciclo de maturidade do cara. Exato. Porque o problema continua lá. A importância de trazer a visão da execução continua lá. Então, você coletar esta informação através do teu promotor, através de um agente, é o primeiro passo. E da medida com que você vai ganhando escala, né? Se o teu negócio já está distribuído em dezenas de milhares de lojas, se você já tem enfim, uma capacidade de investimento maior, se você quer comprometer uma remuneração de performance que precisa ser isenta, né? Tanto do seu da sua equipe como do seu parceiro comercial. Aí você está falando em ter empresas como a Vidi para te apoiar dentro desse lugar. Legal. Então, eu acho uma questão de evolução natural, mas aí tem um problema no mercado, inclusive com grandes companhias, que utilizam-se apenas da visão do promotor, da loja perfeita, como um elemento, como se ela fosse onde há um conflito de interesse claro, né, potencialmente da coleta apenas do promotor, para o engajamento de programas de remuneração por performance. E que é esse um pouco das coisas que eu venho, de uma certa forma ou de outra, tentando ajudar o mercado a entender a diferença entre as duas coisas, né? Porque você colocar um programa de remuneração de performance a partir da informação que é coletada pelo seu próprio promotor, você está dando a ele a liberdade aquela famosa, né, o lobo que está cuidando do cordeiro. Então, essa consciência é importante de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ambas são super válidas, ambas são possíveis. São não excludentes. Não excludentes. E a Vidi está preparada, de uma certa forma, para te atender dentro dessa tua jornada. Mas, essa jornada mais sofisticada, ela de fato... hoje está mais na mão de grandes companhias. Legal. E puxando o viés um pouco para outro lado aqui, que a gente estava falando um pouco antes, você teve aí quase 10 anos como CEO, EO, responsável, diretor, responsável, dono de uma unidade de negócio, né? É mais fácil ser CEO e dono de unidade de negócio no negócio dos outros ou CEO no nosso próprio negócio? Cara, eu vou responder da seguinte maneira. É mais prazeroso ser dono do seu próprio negócio. Legal. É mais prazeroso ser dono Mas você respondeu como dono, mas como CEO do seu próprio negócio. Você como CEO, você gosta do seu chefe como dono? Eu acho que eu não. honestamente não. Cara, que jornada é essa? Assim, porque de fato, você imagina que a Vidi hoje ela tem uma certa notoriedade, a gente faz os negócios legais, mas no dia zero era eu sozinho junto com o Fabrício fazendo código e eu indo no banco vendendo o projeto,
dando para eles requisitos de negócio, pedindo nota fiscal. Na medida que a gente vai crescendo, né, ou seja, a gente vai trazendo outras pessoas para, né, ajudarem no crescimento do negócio, mas é uma jornada muito solitária, essa jornada de empreendedor, né? Você tem poucos, e eu acho que é por isso que foi uma alegria muito grande ter te encontrado. Um momento específico, a primeira vez que nós nos encontramos, eu estava numa baita de uma encruzilhada de negócio, né? E as nossas conversas ali ajudaram a destravar determinados elementos dentro da companhia. Porque não é uma jornada fácil, você transita entre você é o cara mais incrível do planeta ao pior do mundo em questões de horas. De horas. Não é daqui a um mês, não. Você recebe uma notícia que você fala assim, cara, eu sou o máximo, e você vê um negócio e fala assim, meu Deus do céu, eu sou o pior dos seres humanos que não consegui olhar para isso aqui. É uma sucessão de micro sucessos e micro fracassos contínua. Impressionante, né? Impressionante. E você precisa ter muito equilíbrio para viver esses humores, né? Você precisa de muito equilíbrio para entender que o teu sonho, é um sonho que precisa ser compartilhado por vários, mas isso não acontece de um dia para o outro, porque todos ali chegaram com as suas experiências, com as suas vontades, com as suas ambições, e que não são as mesmas que as suas, que não vieram da tua trajetória, cara, que não beberam a mesma fonte que você. Então você saber nivelar as expectativas do que cada um pode oferecer, e transitar com todas esse dia a dia da ordem de clientes, de fornecedores, de todos os stakeholders que você interage. Então, assim, é uma jornada que mostra o melhor de você e o pior de você. Assim, o tempo todo. O tempo todo. Não é definitivamente não é. Eu costumo dizer que, assim, que não é o meu fracasso nem o meu sucesso que me representam, definitivamente. Assim, é a jornada, né? E que ela é feita de fracasso e de sucesso o tempo todo. Então, legal. Mas, ao mesmo tempo, é enriquecedor demais. É louco, a gente fala isso, mas é louco porque ela é inebriante, por um lado, porque é difícil depois que você experimenta isso... Muito. Sair desse negócio. Muito. Né? Por outro, se você talvez ouvisse isso tudo 10 anos atrás, você fala assim, putz, será que é pra mim? Né? Então, é aquela famosa história. Não te contaram que a piscina tinha aquela temperatura, mas depois que você entrou na piscina é difícil de sair dela, né? Você sabe que a escolha de empreender, para mim, ela não é definitivamente ela não deveria ser uma escolha racional. Na minha experiência, né? Isso é para cada um, mas na minha experiência, definitivamente, se você tem a ideia de empreender por alguma coisa que você está racionalizando... Ou seja, você não vai começar pelo Excel. Não vai começar pelo Excel. Tem uma coisa de você... E aí, cara, acreditem ou não, né? Mas tem uma coisa de sentir, cara, porque... E por que o negócio do sentir? E aí talvez isso aqui seja um papo mais filosófico, metafórico, mas tudo bem. Porque quando você traz para cá, você fica olhando muito o erro e o acerto, sabe? Assim, e isso tem um impacto que não necessariamente é um melhor na perspectiva de quando você traz isso do emocional, porque você entende que o medo ou a frustração é um elemento de superar, para ser superado, e não um elemento... para ser evitado. Não para ser evitado. E na medida com que você esteja muito racional, os fracassos que vão fazer parte natural desse processo de empreender, eles vão minar a sua resistência de um jeito e vão te levar para um lugar isso é só o meu ponto de vista, de que vão te derrubar em algum momento, quando o grande objetivo ali também não é você resistir a qualquer custo, mas é você estar numa jornada grande de aprendizagem. Uma jornada de encontrar os caminhos para superar aquilo ali, obviamente, até o ponto que você entende que, olha,
E eu preciso ter esse ponto de que eu não vou ultrapassar isso aqui, Sim. porque senão eu vou transformar esse aprendizado em dor. Sim. E esse é que eu acho que é o grande risco em que as pessoas, de uma certa forma geral, ultrapassam, né? Elas vão para limites de além também de transformarem aqueles aprendizados para outras coisas da vida dela em dor, e aí fica muito difícil de superar. Mas eu acho que a decisão de empreender, ela precisa partir mais desse elemento aqui de guts, né? De você sentir que você está ali para superar os desafios, uma necessidade de ter mais protagonismo do que só ter uma ambição de ser bem-sucedido. Aí acho que o resto vai sendo construído. Construído. Descoberto, construído. Porque, veja, né? Você foi explicando aqui o que aconteceu contigo e, tipo... Seria fácil você contar essa narrativa de trás pra frente e falar assim, planejei essas coisas, né? Muito. Mas, deu tudo certo, olha que legal. A verdade é que você vai descobrindo, né, os caminhos e vai achando os caminhos. Exato, e todo dia aí, né? Todo dia. E às vezes não acha, né? E o não achar também é parte da jornada, porque ela te provoca outras coisas. Fato. Muito bom. Cara, uma pergunta que eu faço pra todo mundo que vem aqui, não vou deixar você sair daqui sem fazê-la, se você pudesse voltar no tempo e deixar pro Marco uma mensagem 10 anos atrás, voltar pro Marco de 10 anos atrás e falar alguma coisa pra ele, o que você falaria? E se você pudesse deixar uma mensagem pro Marco daqui 10 anos abrir, o que você deixaria de mensagem pro Marco de 10 anos atrás e pro Marco daqui 10 anos? Pô, eu não me preparei para essa pergunta, vou ter que Ninguém pensar. Ninguém se prepara. E eu não faço antes de propósito. O que eu falaria pro Marco de... Mas o bom é da surpresa, né? Porque, enfim, o Marco de 10 anos atrás, o que eu falaria para ele? Calma. Eu acho que lidar com essa ansiedade, é um dos elementos mais importantes dentro da jornada de empreender. Assim, e a calma vem também de um lugar de que não se deixa se levar pelo ruído que está passando aqui ao teu redor. Isso é difícil hoje em dia. Isso é super difícil. A gente hoje é bombardeado com referências de sucesso. Supostas referências de sucesso. Referências de sucesso. Como é que eu posso dizer? Faça isso que vai dar certo. Faça aquilo que vai dar certo. Fórmulas, templates. Fórmulas. Então, e é meio desesperador. Se você não se mantém calmo, centrado, entender. Eu acho o máximo aquele discurso que o Federer, não sei se você já viu, mas é incrível, em que ele trata de que ele fala que ele ganhou 80% das partidas, mas 56% dos pontos. Sim. Né? E até os grandes caras perdem 44% dos pontos ao longo da vida. Recentemente, no último Australian Open, o pessoal mostrou essa estatística, né? O Djokovic chegou na final ganhando do Sinner, ganhando menos pontos, cometendo mais erros. Em todas as estatísticas, se você mostrasse somente as estatísticas, sem colocar o placar do jogo, você falaria assim, o Sinner ganhou mais winners, menos erros, mais pontos ganhos, mas ele perdeu o jogo. É incrível. É incrível. Então eu acho que... E é isso, né? Tirar o ruído. O que os caras perdi. Naquele momento... Beleza, vamos pro próximo. É só um ponto, é só um ponto, é só um ponto, é só um dia, é só um dia, é só um dia. E legal, parabéns para quem tá indo lá, parabéns para quem tá indo aqui. Pô, como é que... O que eu posso aprender com isso para mim, mas beleza. A jornada dele é a dele, a minha é a minha. É isso. Então acho que... Legal. Isso pro Marco de 10 anos atrás. E pro Marco daqui 10 anos, o que você quer deixar para ele? Que eu continue. Continue com calma. Com calma. E tentando ao máximo silenciar todo esse ruído aqui. Porque agora já não é mais também sobre... A gente já não tá começando, né? Sim. A gente está numa outra fase. Mas o ruído continua. As ansiedades, elas continuam, né? Então, eu acho que isso é algo que eu recomendaria para a vida, né? É atemporal.
essa coisa de você olhar para si mesmo, se reconhecer, saber quem você é, o que você quer, e entender que é um dia após o outro e serve para você. E o que você tem feito para te ajudar nisso? E que você pode deixar Cara, não vou dizer dica, mas não tem uma bala de prata. De sugestão para a turma. Assim, não tem uma bala de prata, mas eu sou um cara que, de forma consistente, busco ferramentas de autoconhecimento. Consistente. E cada um pode eleger a sua. Tem gente que vai para meditação, tem gente que vai para terapia, tem gente que vai para, enfim, abordagens mais complexas, mais simples, mas eu acho que esse estado de centro, né, você buscar se conhecer, se observar, eu acho que é de fundamental importância para a gente criar também, inclusive, uma sociedade mais equilibrada, negócios mais equilibrados, posturas em relação ao mundo mais equilibradas. Então, o que eu recomendo é que todo mundo ache para si próprio os mecanismos de autoconhecimento que tem diversos aí disponíveis, todos eles muito válidos, porque cada um vai encontrar o seu, mas eu acho que essa perspectiva de você se encontrar, aquilo que serve para você, ajuda não só a si mesmo, mas também ao teu redor. É uma contribuição não só para você, mas para todo mundo que está ao teu redor. Cara, cuidar da sua vida, sabe? Fazer o seu, entender que cada um tem lá os seus problemas, as suas questões. Legal. E poder ter esse olhar menos ansioso e mais tranquilo para a condução das coisas. Boa. Marco, muito bom, cara. A gente podia ficar aqui, acho que mais umas 3 horas, mas aí você ia perder seu voo. E a gente tem reuniões juntos também, que eu vou ter a grande oportunidade de estar contigo mais vezes. Obrigado, cara. Mas, cara, quem quiser entender mais sobre o que você está fazendo, sobre o que a Vidi faz, onde que acha vocês? Em LinkedIn, Insta, site? Onde que acha aí? Marco e Vidi. Boa. Aliás, uma coisa bem bacana que a gente está fazendo agora recentemente, nós lançamos um podcast, legal, por assim dizer, chamado Vidi Talks. Legal. Em que a gente tem trazido pessoas que a gente considera muito importantes, assim, dentro desse olhar de contribuir com outros sobre questões reais, práticas do dia a dia, para que eles se inspirem. Boa. Você já esteve lá, Tive lá, foi um podcast muito legal que a gente fez junto. Enfim, então eu acho que quem quiser acompanhar o Vidi Talks, eu acho que é uma super oportunidade. E o Vidi Talks está em todas as plataformas. Tá, Spotify, YouTube, e a gente sempre lá no LinkedIn, na página da Vidi, a gente divulga as pílulas lá que a gente desenvolve. E M. Flávio Cardoso no LinkedIn, eu tô lá. Enfim, se quiser alguém fazer Insta, você não tá lá? Insta não. Meu Insta eu reservo para minha vida pessoal. Tá silenciado. Está silenciado. Eu sou um cara que procura ter uma vida mais reservada pessoalmente, enfim. Boa. Mas lá no LinkedIn vocês acham a gente. Muito bem. Cara, mais uma vez, super obrigado por estar aqui, né? Por participar desse papo. É sempre muito divertido, muito legal. Muito bom estar no junto, e os papos são sempre... Eles parecem superficiais, mas eles sempre deixam coisas profundas aí pra gente voltar depois, né? Sempre muito bacana. E tem sido muito legal acompanhar a jornada da Vidi também, né? Já tem aí quase 10 anos? 10 anos. Quase 10 anos. Bastante coisa. Muito legal, Bastante coisa. Mais uma vez, super obrigado por estar aqui, pelo carinho com a gente. Obrigado, cara. Né? E para quem acompanha esse episódio, viu esse episódio, né? Obrigado por acompanhar a gente sempre aqui no De Dono para Dono. Se inscrevam no nosso canal, né? Aqui no YouTube, no Insta e nos canais da Aldas, no @Aldas_, no @JulianAntonioli. Vou estar lá interagindo com vocês. Valeu, obrigado, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.